Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos discutindo hoje a maconha enquanto uso medicinal e enquanto uso recreativo também. Temos a presença do Siddhartha Ribeiro, do Instituto de Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Luiz Fernando Toffoli, que é psiquiatra na área de psiquiatria em geral na Unicamp, e a Virgínia Martins Carvalho, que é coordenadora do processo Farmacannabis, lá da UFRJ. Você tinha pedido para falar, a palavra é sua. Ótimo. Então, eu gostaria, quando fala, assim, eu acho bastante importante para as pessoas, quando pensam na maconha medicinal, as pessoas tratam como se fosse uma única maconha, né? Então, pelos dados do projeto Farmacannabis, são dados analíticos, então, explicando um pouquinho o que é o projeto, a gente recebe amostras de pacientes e analisa essas amostras, extratos de cannabis ou mesmo a planta, dos componentes, quais o perfil químico desse produto. Então, assim, o que a gente recebe no projeto, pessoas que preenchem o questionário e falam das suas enfermidades, né, descrevem, é que, por exemplo, uma pessoa que está buscando uma maconha medicinal para o tratamento de dor ou de espasticidade, não é a mesma maconha daquele que procura para o tratamento da epilepsia. Porque é importante deixar claro que a gente tem o cânhamo e a maconha, que do inglês é o hemp e a marihuana. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o guideline da ONU, não só nos Estados Unidos, países que adotam o cânhamo como suplemento alimentar para fibra e para a produção de até para a produção alimentar, de roupa. Exatamente. Na área forense, que é inclusive a minha especialidade de pesquisa, existe uma diferenciação em termos de THC e CBD. Então, como eu falei, todas as substâncias podem ser nocivas, mas a gente tem dados de toxicidade. Então, umas podem ter uma toxicidade maior que as outras. Então, quando a gente compara nos canabinoides que já foram descritos, estudados, o THC vai ter uma toxicidade superior ao canabidiol, né? O tetraidrocannabinol superior ao canabidiol. Nos países, então, assim, a ONU ela adota como perícia criminal que é hemp, aquelas amostras, né, aquelas amostras vegetais, cujo teor de THC é superior ao de canabidiol. E é o THC que provoca os efeitos mais visíveis de quem fuma em vez de quem toma o remédio. É o THC e o THC, só que assim, isso não quer dizer que ele não seja um fármaco. Ele é um fármaco, ele é analgésico, ele atua na espasticidade, ele é antiemético. No entanto, ele provoca efeitos colaterais. Então, no projeto eu tenho, por exemplo, inclusive uma pessoa que procurou o projeto, que é cinegrafista e que fez uma cirurgia de coluna e ele utiliza o THC, obtém o THC, né, da planta fumando. Só que ele foi procurar o projeto porque ele quer tentar uma planta rica em CBD ou um extrato de CBD, porque ele tem os efeitos colaterais que atrapalham no dia a dia. Então, para ele filmar, os efeitos do THC atrapalham. Ou seja, ele fica meio perdido, meio... Exatamente, ele se sente zonzinho, alterado, meio relaxado. Que atrapalha no serviço. Uma criança que utiliza um extrato de cannabis, quando vai, por exemplo, cultivar em casa, ela tem que achar uma variedade de cânhamo. Porque esses produtos que são importados e que foram regulados aqui para tratamento de epilepsia, eles são cânhamo. Então, o que é o cânhamo nos Estados Unidos e na Europa? São plantas cujo teor de THC é muito mais baixo que o de CBD. Né? Então, lá o limite para esses produtos serem vendidos como suplementos alimentares é que o THC seja no máximo 0,3%. Isso dá 3 miligramas por ml, né, do que eles chamam de óleo. Enquanto o CBD, em média, que eu analiso, tem 50, 40, 20 miligramas de CBD. Deixa eu aproveitar, eu ia perguntar isso até para o Siddhartha, mas, na verdade, o uso, você descrevendo, você evidentemente está equilibrando com o que é que causa. Agora você falou, do caso do cinegrafista, causa é um fenômeno que acontece no processo da fumaça em separar os ingredientes. A minha pergunta eu quando fiz uma reportagem para parar de fumar, né, eu fumava, era uma loucura porque eu era asmático e fumava. Então isso já era um contrassenso absoluto. Um dia eu falei, não, aí tinha aquele negócio dos cursos, eu cheguei lá, era um negócio evangélico, joga cigarro, chalpice em cima. Eu falei, não, o meu vai ficar aqui. Ou eu conserto ele estando ao meu acesso, eu parando com ele, senão eu não conserto, eu piso em cima
E aí o médico chega para mim e diz, olha, isso a gente não pode dizer, talvez, porque a apologia, o uso de droga, mas o cigarro, ele te vicia. E aí me ensinou toda uma lógica de me livrar da substância viciante. E diz que a maconha não vicia, é fato? Vamos lá, eu até acho melhor o Toffoli falar sobre isso. Então, tem várias dimensões do que a gente vai responder a respeito disso. Primeiro, o que é se viciar e no que é que as pessoas se viciam que não envolve substâncias psicoativas. Então, a possibilidade de um ser humano se viciar em coisas envolve também algo que não seja droga, como sexo, como jogo, como internet, uso de celular. Verdade. Somos meio que uma geração de viciados. Dinheiro. Esse não está no manual psiquiátrico, mas é importante. Bom, Quanto mais tem, mais quer. Ainda assim, quando falamos de substâncias, existem substâncias que têm um risco maior e um risco menor de causar dependência. As mais seguras são os psicodélicos serotoninérgicos que o Siddhartha mencionou. A maconha ela está no meio do caminho ali. Não é uma substância extremamente viciante, como, por exemplo, álcool, tabaco, heroína, um pouco menos cocaína também. Não é uma substância extremamente segura, como as do outro extremo, que são os psicodélicos. A gente diz que aproximadamente 1 em cada 10, 1 em cada 11 pessoas vai se tornar, que tem uma experiência com maconha, pode se tornar dependente. E existem alguns mecanismos envolvidos no processo cerebral nisso aí também, né, que outras substâncias, por exemplo, não têm e isso não acontece. Agora, comparativamente, nós estamos falando de uma frequência menor. Mas dizer que não cria, dizer que não cria dependência nenhuma não é verdade. Posso? Mas causa muito menos dependência do que álcool e muito menos ainda do que tabaco. Tem outros pontos também que são importantes de se pensar. Qual é o impacto que tem do consumo regular e intenso de cannabis na vida de uma pessoa proporcional a uma pessoa que faz um uso do mesmo tanto de álcool ou tabaco, né? O tabaco tem uma funcionalidade social que praticamente é 100%, tem mais uma funcionalidade dentro do trabalho. A questão social do tabaco tem feito diminuir o consumo dele. Sim, que hoje em dia tem que fumar lá fora. Isso. E aí, mas é uma coisa que não dá para comparar, por exemplo, com o que causaria o uso compulsivo e intenso de álcool ou heroína ou mesmo cocaína, na verdade. Então, é importante a gente não mistificar, mas também desmistificar alguns elementos em relação à cannabis. Né? E a gente pode dizer, em resumo... Só mais um ponto. Mais uma vez, o grupo de risco maior para se tornar dependente são os extremamente jovens. Tem esse detalhe também. Por falta, talvez, de uma consciência e uma resistência maior de obrigações a fazer? Seria... Não necessariamente, porque todo mundo está ligado a algum valor social. Na verdade, alguns dos elementos que têm ficado mais sofisticados para a gente entender os determinantes das dependências de drogas são os fatores sociais. Então, aonde vive, como vive, em que contexto vive, como é que a família vive, né? Isso, e não somente a exposição à substância, mas também os fatores sociais são importantes levar em consideração também. Então... certamente um garoto de 15 anos em meios sociais violentos tem um tipo de reação que talvez não seja igual em outro tipo de educação. Inclusive a substância. Eu gostaria até de fazer uma parte na questão da substância em si, porque, por exemplo, as pessoas comparam maconha com cocaína. A maconha não pode ser comparada com a cocaína. A maconha pode ser comparada à planta. A cannabis ela pode ser comparada com coca, não com cocaína. Agora, porque a gente está falando de uma planta e comparando com fármaco. Então, assim, a gente pode comparar a planta cannabis com a planta coca. E se a gente for falar em termos de toxicidade, a planta coca é muito menos, tem uma toxicidade muito menor. Por isso que ela precisa ser trabalhada quimicamente, exatamente, para fazer 1 quilo de pasta de coca que rende, que é o crack, que é a pasta consumida aqui no Brasil, ele rende meio quilo do cloridrato de cocaína, que é o pó. Você precisa de 450 quilos de folhas de coca. São quase meia tonelada para obter meio quilo de pó. Então, eu acho um pouco que não tem muita... não é correto comparar a planta cannabis, né, o maconha, que é a planta seca, com a cocaína. A gente pode comparar o THC, tetrahidrocannabinol,
que é um fármaco, com um fármaco cocaína. E aí sim, essa questão da dependência, né, quando a gente fala do potencial de abuso, se a gente for falar da substância, existe literatura que fala que quanto maior a intensidade e a velocidade do efeito, né, poderia ser mais fácil se instalar a dependência. Se compara um crack, por exemplo, que é fumado, então a pessoa que fuma crack, que nada mais é do que cocaína na forma de base livre, vai se tornar dependente, provavelmente, né, porque, como ele falou, tudo depende dos determinantes sociais, mais rápido que uma pessoa que bebe cocaína no chá, por exemplo, né? Então é importante destacar que a cannabis, vendida como maconha, né, a planta, ela vem sendo melhorada geneticamente, passou nas últimas 2 décadas da média de 5% de THC para 20% de THC. Então isso não deve proibir, mas deve considerar para as políticas públicas, que vem aumentando, tanto que a Holanda determinou, né, recentemente em 2011, teor máximo de THC. Até porque lá tem os vidrinhos, né, com tipo, maconha daqui, maconha dali, isso, virou uma coisa sofisticada. No Uruguai também, né? E tem um detalhe importante nisso, né? Quando a gente fala da Holanda, a Holanda ela não legalizou, ela tem uma legalização de fato, né? O que na verdade é que continua ilegal, isso é uma decisão que eles fizeram nos anos 70, e eles não queriam contrariar as decisões internacionais. Então eles falaram assim, não, tudo bem, continua proibido, a gente só não prende mais. E tem que funcionar em tal e tal lugar, Isso. assim assado. Então, e agora eles estão pensando em legalizar mesmo de direito, e agora que já tem precedentes em outros países. Então, essa ideia de dizer que a Holanda voltou atrás não é bem verdade. É claro que como toda questão política ela vai e vem, mas a direção continua sendo no sentido da legalização. E o ponto que eu queria dizer é o seguinte, a gente sabe que existem maconhas que são mais perigosas para umas pessoas e para outras pessoas, e a questão terapêutica também. Todo esse detalhamento, esse cuidado que a Virgínia falou, que acontece no medicinal, também vale para o uso social. Tem pessoas que se dão com plantas que são mais sedativas, outras que são mais estimulantes, e elas têm esses perfis complexos. Né? Você só consegue regular e controlar para que não haja desequilíbrio de taxas muito altas que possam ser perigosas num mercado legal. Senão você não tem como fazer isso. O álcool é assim. É como existe qualquer limite. remédio, qualquer droga. O remédio também é droga. Você não pode vender álcool Recreativa ou 70% para beber. terapêutica. Você não pode vender um álcool É um bom exemplo, absoluto, 70%. 99% para uma pessoa beber. Não, Bem, realmente já não que pode. falamos nessa questão, eu vou pedir um intervalo e já provoco, deixo o Siddhartha aqui esquentar as baterias, porque quando nós fizemos o primeiro contato, ele disse, olha, eu sou a favor de libera geral. Vai explicar isso daqui a pouco. Mas eu não falei isso não, eu falei diferente, eu explico na próxima bloco. Exatamente, obrigado. Já, voltamos.